Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Sim, bendito seja Deus que nos reúne e nos faz ser a sua igreja, a Assembleia dos Redimidos, daqueles que foram salvos pelo sangue redentor de Jesus. Pelo aquele preço altíssimo, como diz o apóstolo Paulo, que ele pagou por você, porque seu preço é muito alto. Então acredite nisso acima de tudo. Isso faz com que a gente entenda essa realidade pela qual hoje nós vamos tratar de um tema bastante importante chamado A Felicidade Existe? Mas eu quero desejar a você um final de noite, um final de dia, um final de noite bastante feliz, pedindo a Deus que, pela ação do seu Espírito, que mora em você, faça você compreender esta dimensão e nunca se esqueça de que Ele habita em você, Ele faz morada em você. E se a vida faz morada em você, se o amor faz morada em você, se a vida, enfim, com amor, com alegria, com tudo aquilo que habita em você, faz você ser feliz. Então vamos ler um trecho da palavra que eu penso que vai dar significado, lógico, sempre a palavra é que move-nos para a reflexão, para a introspecção, para buscarmos esse sentido de tudo aquilo que queremos falar. Então, tem um trecho no capítulo 30 do livro do Eclesiástico que diz o seguinte: não deixe que a tristeza tome conta de você. Não permita que as suas preocupações o deixem aflito. Um coração contente é a vida da pessoa. A alegria faz aumentar os anos de vida. Divirta-se e anime-se. Afaste a tristeza para longe, pois ela tem matado muita gente. A tristeza não traz nenhum proveito para ninguém. A inveja e a raiva encurtam a vida. A preocupação faz a pessoa ficar velha antes do tempo. Os que se assentam à mesa bem dispostos e alegres tiram muito proveito da sua comida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, meus caros, o que no finalzinho queria dizer? Os que se assentam à mesa bem dispostos e alegres tiram muito proveito de sua comida. Então, para dizer o seguinte, se você está triste, acabrunhado, desanimado, você não sente nem o gosto da comida. Aí você come por quê? Porque está com fome, entre aspas, para criar uma necessidade que você já gerou dentro de uma situação, portanto, que provocou a fome. Houve alguns estímulos internos que falou, você está com fome. Mas às vezes não é essa fome de comer um pedaço de pão ou um arroz e feijão, não é essa fome às vezes que vai saciar a nossa alegria, quer dizer, que vai saciar a nossa fome de alegria. Essa alegria que nos faz felizes. Porque tem muita gente que diz assim, a felicidade não existe, existem momentos felizes. E parece que Jesus Cristo, lá no Evangelho de João, ele fala que não, que tudo aquilo que ele soube do Pai, ele nos comunicou para que a sua alegria esteja em nós e a alegria seja plena. Então eu posso ser alegre e ter problema? Lógico. O problema tira a minha alegria? Não. O que tira a minha alegria é a tristeza. Quer dizer, ficar ansioso, apreensivo, com medo e assim por diante. Então, meus caros irmãos e irmãs, veja como é importante a gente absolutizar aquilo que deve ser absolutizado, porque a palavra é absoluta. Não vamos relativizar aquilo que é absoluto. Relativizemos os problemas, as dificuldades, isso sim. Mas esse contexto maior, aonde nós nos encontramos com a palavra e a palavra preenche todo o nosso ser, é isso que dá sentido ao nosso existir. Podemos inferir, podemos dizer, podemos pensar, mediante a observação dos tipos humanos, 3 tipos de felicidade. A felicidade do homem que menos pensa, sente ou quer. Ele simplesmente vive. Então ele não pensa, ele não sente, ele quer somente.
Ele quer, ele cria necessidades constantemente, mas ele não é capaz de pensar. Parece que o produto cartesiano diz: quem pensa, existe. Penso, logo existo. Se eu não penso, vão pensar por mim, então eu estou comprometendo a minha existência. E se eu não estou sentindo também, mas eu só estou querendo, então não é uma felicidade. Eu estou apenas simplesmente vivendo, mas não estou existindo. Eu preciso existir. Eu preciso fazer acontecer este humano acontecer. Porque muita gente não gosta quando a gente fala assim, mas todos nós somos animais também, animais racionais, como diz o grande filósofo Aristóteles. E nós nascemos no mundo como animais e nós precisamos nos tornar humanos. Se nascer uma criança, essa criança ficar isolada, sem ninguém para cuidar, no meio de uma tribo, por exemplo, que não fala a nossa língua e que vive de maneira bastante selvagem, essa criança vai ficar assim. Já não vem uma caixinha de surpresa. Lógico que tem uma situação genética, filogenética, mas essa criança precisa ser educada. Então, o segundo pensamento, a felicidade do prazer que consiste em aproveitar tudo de bom que a vida possa oferecer sem pensar no próprio bem. É uma coisa um tanto epicurista. Vamos aproveitar o máximo do prazer para esquecer a dor. Não, mas a dor faz parte também do meu crescimento, da minha maturação. Quando eu experimento algumas situações difíceis, aí é que me faz crescer. Quanto maior o problema, maior é a solução. Então eu fico com esse terceiro ponto que diz assim: a felicidade do crescimento, do desenvolvimento, que se encontra no ato de evoluir, de alcançar a plenitude, visando o próprio bem baseado na hombridade e na nobreza do caráter. Sim, isso aí eu posso dizer que a felicidade existe. A felicidade existe quando nós estamos evoluindo, buscando, construindo, colocando certos valores dentro do nosso ser para que a vida seja significativa, para que ela seja expressiva e não apenas uma vida superficial, eu até diria um tanto medíocre. Então vale a pena trabalhar algumas questões, lógico, dentro do processo da evolução. Jesus, quando veio ao mundo, ele veio de fato para dar liberdade ao homem, porque o homem é escravo dos seus vícios, das suas misérias, por isso que ele é o libertador, por isso que ele quer acabar com o pecado que está atrapalhando a trama da sua existência. Hoje nós falamos da patologia do vazio. As pessoas vivem num vazio existencial. E por que vivem num vazio existencial? Pelo fato de viver alienados no consumo, no querer. E aí ela não sabe trabalhar mais alguns conflitos, ela não sabe trabalhar, não sabe querer, não sabe se posturar, não sabe o que fazer da existência. Ela está vivendo, como nós estávamos falando logo no início, simplesmente viva. Simplesmente vive. Ele pensa muito pouco, sente, ele quer. Sente ou quer, mas quer talvez muito pouco. Ele está apenas, eu diria, gastando o oxigênio, né? Porque ele está respirando o oxigênio e soltando o gás carbônico, mas ele não tem capacidade de escolha. Então o homem que se volta realmente para o seu autoconhecimento, para a sua busca interior, para trabalhar a sua dinamicidade, fazer a vida tornar-se dinâmica, não se prender em desejos mesquinhos, não se prender na culpa. Tem muita gente que se sente culpada e não se perdoa de jeito nenhum. Isso é muito mal, a felicidade não pode existir aí. Então, meus caros irmãos, como dizia a palavra, vamos lembrar mais uma vez, não deixe que a tristeza tome conta de você. Não permita que as suas preocupações o deixem aflito. Um coração contente é a vida da pessoa. A alegria faz aumentar os anos da vida. Uma pessoa alegre, que não significa sinal de pouco siso, porque tem um ditado que diz assim, né? Muito riso é sinal de pouco siso. Quer dizer, a pessoa fica rindo muito, é sinal de pouco juízo. Não. Sorria para os problemas, dá risada dos problemas, dá risada das dificuldades que você está enfrentando. Talvez, como diz aquele ditado, tão simples, mas bonito,
Nunca diga para Deus que você tem um grande problema, mas diga para o problema que você tem um grande Deus. Diga para o problema que você é a solução, que você nasceu não para ficar jogado no meio do mundo, que você tem um Salvador, você tem um Libertador, e Ele te salvou, te libertou, não quer realmente nessa vida miserável que muitas vezes nós vivemos. Então, torno a dizer, ser feliz não significa ter ausência de problemas. Não, de jeito nenhum. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que está cheia de dificuldades para enfrentar, seja na comunidade, na família, mas eu não deixo de ser feliz por esse motivo. O que acaba com a minha felicidade talvez seja a tristeza. A tristeza de não saber se divertir, de não ficar uma pessoa animada. Uma pessoa animada é uma pessoa que tem alma. É uma pessoa que coloca a alma em tudo aquilo que ela faz. Ela coloca amor, ela coloca todo o seu empenho para viver uma vida melhor, né? Então ele vai dizendo aqui também que a tristeza não traz nenhum proveito para ninguém. Para ninguém. Então, refuta a tristeza, põe a tristeza para longe. A pessoa perdeu alguém, está elaborando luto, está triste. Sim, mas é porque ela tem uma causa que está levando a viver daquele momento desse jeito, porque está triste, porque teve uma perda. Mas é um momento só. Porque se não elaborar o luto, a perda, o que ela acaba fazendo? Ela acaba virando melancólica. E a pessoa melancólica é uma pessoa que está vivendo a patologia do luto. Uma pessoa que perde um ente querido, ou perde um namorado, ou perde um noivo, ou um marido que foi embora e coisas assim. Precisa saber trabalhar as questões, saber enfrentar a realidade da vida para que a vida seja bem vivida. Quer dizer, para que você exista. Só existe quem pensa, quem decide, quem tem capacidade de ser dinâmico, de enfrentar a realidade. Como nós estamos falando, como dizia o texto, a felicidade do crescimento, a felicidade do desenvolvimento. Estou crescendo, estou desenvolvendo, eu estou evoluindo a cada dia. Não deixar que o pecado me domine, porque Jesus já acabou com o pecado, já acabou com a culpa. Agora parece que eu fico resistente a isso. Eu tenho um Deus que me ama, que eu sou feito à imagem e semelhança dEle. Todos nós somos feitos à imagem e semelhança dEle. Aonde está essa imagem e semelhança? Se você é uma pessoa triste, acabrunhada, que parece que vive sempre desconfiando de Deus. Não é por esse caminho que a gente deve ir. Então por isso, nós estamos aqui e queremos refletir com você.